Olá, muito boa noite. Estamos com mais uma edição do Conversa na Rede no Ar, um pouquinho mais cedo. Hoje tem o desfile solidário da campanha do agasalho da RIC TV Record. Nós tivemos que antecipar o programa para todo mundo estar presente. Esse é um espaço para que o internauta construa o programa junto com a gente. Apresentando já os nossos parceiros de empreitada. Alexandre José, qual é a boa de hoje? Um abraço, a boa que amanhã os sindicatos se mobilizaram e aqui em Blumenau, como em boa parte deste país, teremos mais uma manifestação de contrariedade de algumas atitudes marcadas pelo governo federal, estadual e municipal. Cláudio Rainer, Peninha, e aí? Eu não sei. Por que tu não sabe? Boa noite. Pois eu penso que eu não tenho muito assunto. Eu tinha um rapidinho aí que é... Há muito tempo eu tenho notado o sumiço dos funcionários da Foz, em Blumenau, aqui na Velha principalmente. Achei que eles tinham se bandeado para o outro lado, mas aí no Facebook, já ontem, anteontem, conversando com eles, não estão aqui, não estão aqui. Os caras estão fazendo que nem quando você contrata uma empreitada e acaba o dinheiro, daí fica um peãozinho lá enrolando e a turma se manda e tal, e é assim que está acontecendo. Eu tenho a impressão que é isso, a gente pode falar sobre isso também. Maravilha. Emerson Luiz, tudo bom? Tudo bem, Alexandre, um abraço a todos. Confesso que estou preocupado com o dia de amanhã, o dia de paralisação, a mobilização, os problemas que isso vai acarretar no país, é verdade, na BR-101, que vai ser fechado no período da tarde, mas aqui em Blumenau, já ouvi alguns comentários hoje à tarde que muita gente vai ser liberada do trabalho, que não vai ter transporte coletivo, muita gente não vai para a escola, enfim, é um assunto que a gente pode debater e vai render com certeza. Sem dúvida. Fabrício Rigon. Boa noite a todos. Boa noite para você de casa, vídeo já está disponível, nossa transmissão já está disponível para você e o espaço para os comentários também já está aberto. A gente espera o seu contato, sua opinião aqui também para fomentar a nossa discussão. Legal. Lembrando que esse programa é feito com a sua participação, como o Fabrício falou. Mande sua opinião, comente o nosso bate-papo aqui, sugira seus assuntos no nosso site, também no Facebook. Esse programa, o grande barato é fazer com você. O Emerson já deu, também todo mundo falou a questão da paralisação da manhã, a questão desse manifesto tem gerado também algumas discussões por estar sendo convocado por entidades sindicais e sindicatos. Qual é a avaliação de vocês? Vai ter greve grande amanhã? Começa pelo transporte coletivo, que na verdade terá aí essa situação envolvendo a paralisação das 9 da manhã até o meio-dia, essa é a perspectiva. Um horário de menor pico. Menor pico, mas na verdade acaba impactando também, porque existe uma preocupação de se sabe quando vai começar, se tem uma noção de quando vai terminar a paralisação, evidentemente que isso já impacta em várias situações, como escolas e outras situações mais, consultas médicas, sistema de saúde pública que já é complicado, você conseguir uma consulta, um exame, então vai impactar. E essa paralisação que o Emerson colocou na 101, porque todos os sindicatos, vão se mobilizar para depois, no trevo de Itajaí, fechar a 101, essa é a expectativa, né? E desta vez, Gonçalves e amigos do Conversa na Rede, uma diferenciação. Nós temos, nessa vez, a mobilização dos sindicatos, ou seja, já é uma situação bem diferente. Não é o povo na rua, e sim uma questão organizada, com lideranças sindicais que vão à rua. É outro tipo de manifestação. Eu quero fazer, pegando esse gancho aí, inclusive nessa análise, fazer uma provocação. Qual é a categoria profissional que não tem um sindicato relativamente organizado que vai parar? Né? É essa a discussão. E acho interessante até porque o sindicalista também é brasileiro. É povo, da mesma forma que o povo foi para a rua das outras vezes. O problema é que se liga muito alguns sindicatos ao governo do PT. E essa ligação é que tem feito com que muita gente nas redes sociais peça para que as pessoas comuns não participe da manifestação de amanhã. São Paulo, o movimento é bem grande por isso. Então eu acho, aqui também, eu acho uma bobagem. Eu acho que se conseguiu muito pouco, apesar de ter se conseguido em pouco tempo alguma coisa, e acho que a gente tem que ir para a rua, o estudante tem que ir para a rua, o cidadão comum tem que ir para a rua, para que definitivamente com os sindicatos, que cada um agora passa a defender o seu lado. Teve aqui conosco o doutor Seara na semana passada, ele defende a classe dos médicos. Né? Se você trouxer um outro tipo de profissional, ele vai defender a sua classe. E eu acho que essa sua colocação foi muito importante, porque cada um pode defender o país defendendo, a começar por sua classe, porque a maioria, isso prova que a maioria das classes trabalhadoras em todas as atividades estão desgostosas com os rumos da política desse país. Então eu acho que, apesar de se pedir por um esvaziamento, eu acho que não tem porquê.
Essa associação PT, com alguns sindicatos, principalmente a CUT, que vai se mobilizar em São Paulo, é que tem deixado E muita a gente... Força Sindical A também. Força Sindical é que tem deixado muita gente sem vontade de ir para a rua, desculpem. Mas eu acho que tem que ir todo mundo, porque o Brasil só vai mudar mesmo se efetivamente essas paralisações continuarem de forma organizada. Lembrando também, Peninha, de novo fazer uma provocação, puxando o Emerson, assim, que os sindicatos tiveram uma participação fundamental para a reconstrução da democracia no país, mas ultimamente eles perderam muita força. Muita força. E alguns sindicatos são feudos, representam um grupo de pessoas que ganha muito bem, tem estabilidade, né? E não pode perder o emprego e tal. E há muito tempo os sindicatos estão distanciados da base. Hoje em dia, então, agora estão falando por exemplo, que eu estava ouvindo na Rádio Nereu Ramos agora há pouco, a secretária Helenice Luqueta falando, são 30 e poucos CIs que devem parar e 24 escolas que devem paralisar aqui em Blumenau. Agora, eu quero ver esses professores, educadores do CI, todos que pararem, irem lá para a manifestação. Eles estão conversando com as pessoas, com os pais dessas escolas, com os pais dos alunos, porque essa mobilização só deles, vale né? se tiver todo mundo junto. Mas é dele. Então, assim, porque lembrando que isso vai gerar um prejuízo tamanho do bonde. Vai. Porque, e vamos lá, e a pessoa que não tem onde botar o filho na creche, o que ela vai fazer? Vai parar também. Vai parar também. E aí, dependendo da empresa, como é que vai ser? Vai ter dificuldade de trabalho, a equipe de trabalho nesse dia, vai ter prejuízo. Outra coisa, se a paralisação, se a manifestação está prevista de manhã, não era o caso de se ter uma atividade à tarde? Por que não fazer no final do dia? Por que não fazer no final do dia? Tem uma série de coisas. Até como gancho para o Emerson também, em São Paulo se teme confronto. Sim. Se, principalmente a CUT e a Força Sindical, forem munidas com bandeiras do Partido dos Trabalhadores, porque até agora as manifestações têm sido apartidárias, e um ou outro manifestante que aparece com bandeira de qualquer partido tem sido escorraçado. Então amanhã se teme muito isso, e todo mundo conhece a força da CUT e a força da Força Sindical, então se espera amanhã uma quinta-feira violenta até no Brasil. Tomara que não aconteça. Tomara que não. Mas que todo mundo... Então é o seguinte, vai parar, não vai ter aula, não vai ter creche, enfim, outras situações mais, ou transporte coletivo em determinado período, para tudo, pronto. Para tudo. E tem um detalhe, por que até agora foi no final da tarde, início da noite, foi à noite, e por que não os pais do sindicato também no final da tarde ou início da noite? Aproveitar esse gancho ali, primeiro o do Peninha, eu até imprimi essa notícia que a Polícia Militar de São Paulo decidiu comprar veículos especiais para dispersar multidões com jato d'água e tinta, por conta dos últimos confrontos. O comando da PM trabalha nos detalhes da burocracia, do edital, mas ainda não há uma data definida para lançá-lo, mas é bem provável que seja lançado na Copa de 2014, ali na véspera, na eventualidade de uma nova onda de motins. E esses caminhões, chamados de controle de tumulto, oferecem alternativas ao gás lacrimogêneo. Embora também dispersem o material, podem lançar primeiro jatos de água pura ou com tinta que colore as roupas dos manifestantes. Isso facilitaria a identificação dos que se envolvem com violência. Aí vem o preço desses 4 caminhões nesse primeiro momento. 30 milhões de dólares, 67,5 milhões, equipamentos especiais aí já visando 2014, para controlar a multidão, quem sabe de uma maneira mais ordeira. Não só na borrachada, na bala, no gás, mas na Era pimenta. um dinheirinho bom para talvez arrumar os entornos, É as verdade. questões sociais. Agora eu que a faço uma Copa- pergunta para vocês. Se amanhã não houvesse mobilização das forças, das entidades de classe e tal, o ser humano comum, que não é ligado a nenhuma entidade, iria para a rua de novo? Porque houve um esmorecimento danado, houve um esvaziamento danado das manifestações. A classe médica é que tem mais se manifestado nos últimos tempos. Eu te faço uma outra pergunta. O cidadão vai estar junto amanhã? Essa é a pergunta que a gente se faz. Eu tenho minha dúvida. Eu tenho realmente minhas eu fui a primeira vez, fui na primeira manifestação, foi uma manifestação espontânea, fui na chuva, meus filhos foram e tal. Eu não vejo essa mesma vontade da gurizada para ir de novo. E eu acho que... Então passa a ser manifestação de grupos que vão brigar por suas próprias bandeiras, defendendo os seus interesses, que você tocou nesse assunto, e não a mobilização de todos nós
pedindo mudança no Brasil. Tem gente comemorando, né? Essa ausência amanhã, alunos, Exato. pô, vamos ficar em casa, e um dia outra legal. coisa, E os isso aí, professores também. Será que vão pra rua? Isso é muito brasileiro. E tem outra Eu coisa. tenho que revisar a matéria, eu tenho um monte de coisa atrasada, vou ter o dia. E tem outra coisa. Esse tipo de manifestação que vai acontecer amanhã já tinha sido alertado nas redes sociais de que aconteceria como uma contraofensiva do governo. Eu não sei até onde vai a força do governo junto à CUT e à força sindical para contrapor as manifestações da população de um modo geral. Entendeu? E isso já aconteceu em outros países, quando uma ala pró-governo começa a se debater com outra ala que é contra o governo, e eu tenho certeza que essas forças, esses grupos mais organizados e acostumados a fazer esse tipo de manifestação, vão correr com a turma que está lutando por um Brasil melhor, que é o manifestador comum. A sociedade manifestante que se organizou para que dia 1º de julho tivesse um grande dia de paralisação. Não houve aqui em Blumenau essa paralisação, não houve essa mobilização com relação à sociedade organizada, que eu digo a população em geral, não é? Agora os sindicatos estão organizando e vai ter essa paralisação amanhã. A gente fica, é claro, preocupado e espera que não tenha violência, eu acho que é fundamental isso aí. Não é? Mas acho que o povo realmente ele deixou de fazer aquelas mobilizações que tinha feito no princípio, foi aos poucos esvaziando essa possibilidade. Prova disso que a primeira que você participou, Peninha, deu em torno de 15 mil pessoas. Eu acho que eu fico com aquela dúvida, Alexandre, se tem 70 no Réveillon, tinha mais de 30. No olho é difícil. Né? Porque a Beira-Rio também estava tomada. Pois é, tinha mais de 30, então não tem 70 no Réveillon. Mas vamos lá, que tenha 15, 20 e as outras. Eu confio mais nos 15 que nos 70. Pois é, tá, eu O também. governo foi uma maravilha a vitória do próprio Brasil na Copa, porque deu uma arrefecida, o pessoal estava afinando. Parou o campeonato, os caras Ou talvez a gente esteja esperando alguma posição mais clara do governo. Mas que já mudaram ali a questão dos royalties no petróleo. Coisas, né? Agora 75% para a educação e 25% para a saúde. Por exemplo, já mudou. Alterado. O plebiscito foi pro pau, né? Que é uma coisa que o governo botou em votação lá e não passou Mas e tá ninguém todo mundo queria. sabendo em coração que o povo quer, pô. Pois é, então algumas coisas está se conseguindo. Apareceu durante a semana aí a viagem do Barbosa para ver um jogo da Inglaterra. Joaquim Barbosa. Não foi confirmado. Não foi confirmado, mas oficiosamente então. Mas ele não desmentiu. Mas ele se manifestou sobre esse assunto. Sim, mas não foi confirmado. Mas ele desmentiu? Eu não, assim, ó, eu Tá, não mas é no horário de trabalho? Não, eu não sei, mas com dinheiro e tal, ele tem essa prerrogativa. Mas dinheiro, claro, não foi o que é que querem achar uma cola dele. É isso que eu te digo. É isso aí. Não foi imoral, mas se não foi legal, mas se foi, ele foi, acho que inocente para naquele momento fazer isso, ter utilizado, né, às vésperas de uma confusão. Mas a farra que Então, faz tomara barulho que na Fábio é uma isso barbaridade. sim, isso é muito grave. Não é? O Renan Calheiros, isso o Henrique Alves, né? eles- Presidente da Câmara. eles são vagabundos, Outros eles- mais deputados. Eles não têm vergonha na cara, É né? um portal da transparência com relação ao uso dos aviões da FAB, o que é muito bom. Então o cara pega um avião da FAB, paga com o dinheiro do povo brasileiro e Leva vai a um namorada, casamento na filho, Bahia, não, isso leva filho, tudo. isso O outro vai tem- no estádio do José, Maracanã. mas isso é porque foi descoberto, vazou, porque eles fazem Mas em barbaridade. plena confusão, o cara Exato, fazer é cara de isso, pau. é cara de pau. Você tem que matar um sujeito desse, sabia? Tal de No Renan mínimo Calheiros. tem que Não tirar mata, do não tem posto. outro jeito, cara. Me desculpe, mas é verdade. Tinha que fazer, sabe o quê? É tirar o cara da mesma forma que colocou. Não, peraí, vamos comprovar, tem situação errada e tal. Tira o cara, só que nós temos O uma Alexandre, situação eu pesada. tenho até mais números aqui, são tantos, que eu até me apavoro. Diz, ó, o custo anual com todos os parlamentares do Brasil é de 11 bilhões, 21 milhões, 236 mil e 800 reais, só com salário, por ano, dos parlamentares. 11 bilhões, a estimativa de gastos com verbas de gabinete, indenizatórias e benefícios ultrapassa a cifra de 145 bilhões, valor superior, aí que está o detalhe, aos orçamentos da saúde e da educação, juntos, somados. Isso sim é um absurdo, é uma vergonha. Aí vai exigir o quê de um país desse? E há uma linha de raciocínio aí, não quero dizer que eu concordo, mas há uma linha de raciocínio que essa situação dos sindicatos, o que se reclama muito nas manifestações? Que não tem uma liderança ou não existem lideranças que possam dialogar com quem está no poder. E que isso também poderia ser uma armação para que, como ali vão ter lideranças constituídas desse sindicato, se fizesse isso e eles se colocassem à frente dessas manifestações. Eu só penso que a questão dos sindicatos, eles estão muito desgastados, estão muito longe dos trabalhadores normais. Hoje, onde é que existe sindicato forte?
Não, no serviço público. E o serviço Sintraceb aqui, né? E o Sintrafit. O Sintrafit, E o setor têxtil também, né? Que é Não, da América Latina. o Sintrafit. o Sintrafit. Então, serviço público. Fora isso. E os bancários também deu uma... Mas onde é que os bancários têm força? Nos bancos públicos. Só, exatamente. Privados E nada. diga-se de passagem, os bancos públicos, onde os salários são lá em cima. Sim, muito E maiores os que o sindicatos banco bancários os- têm uma união E muito os forte. presidentes de sindicatos e dirigentes de sindicatos estão Todos. sempre contentes porque ganham e muito. E a gente fala muito, Todos, né, de perpetuar no poder, mas é verdade, o Alexandre puxou isso no começo. muito, Esse mata Esses pra pegar o sindicalistas, cargo. eu entrei para fazer rádio em 1990, até hoje, em um determinado sindicato, tá o cara trabalhando, só para você ter uma ideia. E salário Olha mais quanto de tempo, 7 mil, 8 mais mil de reais. 20 anos. O do comércio? Sem Do contar, comércio, bancário, sem contar, têxtil, sem contar todo mundo, os maracutaia caras se em época de perpetuam votação, também. se compra voto Mas e não é porque tudo. categoria tem interesse. Mas pode ter, mas os caras se se perpetuam. Tem os caras, a categoria não se incomoda com ela própria. Ela deixa na mão daquela turma. Se tá bonzinho, eles não querem mudança. E aí vão se perpetuar essas. Como é o nome dessa loira que é no sindicato aí? Vivian Bertoldi. Essa aí vai ficando e vai ficando outra. vai no vai segundo, tá no segundo, né? Não, mas Aí vão não tem ficando. problema. Mas deu salário também? Eu lembro da eleição. Junto, marido? Eu lembro 7, da 8 eleição, mil reais, eu 8 lembro mil. da eleição, deu confusão pra caramba, se levantou um monte de coisa. Claro, e ia outros perder o sindicatos- poder, o cara queria a Exatamente, oposição, um dava monte de jeito. Rachou, outras né? coisas. Então Vai daí, rachar. mas É. continua. E aí entra naquilo que o Alexandre fala, que o funcionário, o sindicalizado está pouco se importando. Eu acho que essa é uma omissão de todos nós. A deles com relação à classe, ao sindicato, de cobrar, Mas- e nós com relação Mas a os servidores públicos, quando fazem, quando tem a assembleia deles, muitos não comparecem. Porque aí é o período de folga, né? Porque É tu que vai nem- pra assembleia, muita gente É que nem fica em conselho casa. deliberativo de clube de futebol. Tem reunião, não vai ninguém. Mas por outro lado, assim, ó, mas também vamos pensar diferente. Eu também vejo que os sindicatos se distanciaram muito da realidade, não se adaptaram às mudanças da sociedade. Eles foram pensados no momento onde havia muita restrição, onde se buscou determinadas coisas, mas hoje eles estão muito distantes da realidade. Vamos falar claramente aqui, o nosso sindicato, eu também faço parte do Sindicato dos Jornalistas. A realidade hoje dos sindicatos jornalistas está distante do dia a dia dos veículos de comunicação. Por quê? Porque eles estão longe. Nós Porque temos sindicato Porque o criminal? patrão é... temos. Nem sabia. Não temos. Casualmente, eu sou Tem. Eu não representante sabia, sindical. eu não sabia até porque não há divulgação do próprio sindicato. É. Né? Você já Não, viu não. alguma coisa postada em rede social, que é um grande... Não, tem. uma Tem, coisa- recebe, eu nunca vi. recebe. Não, Confesso que nunca vi. Não, Confesso tudo bem, que mas nunca vi. tem. Confesso que nunca Eu vi. mesmo já repasso algumas vezes. Mas eu, como representante do sindicato, eu vejo que o sindicato ainda está com o mesmo discurso de 20 anos. Aquele negócio de dizer que patrão e empregado, aquela luta, a gente tem que dar uma equacionada, repensada porque nisso, não é bem é verdade, assim. é. Até porque hoje, muitos donos de empresas são ex-funcionários que estão tentando crescer. Né? verdade. Então não é aquela relação capital-trabalho, é uma relação do tempo de Marx e não é mais agora. Então o momento é outro e a gente tem que entender esse momento. E eu acho que os sindicatos não entenderam muito e eles funcionam sim como uma máquina que tem muito recurso público do trabalhador e estão se perpetuando lá ao longo dos anos. Tomara, eu gostaria, a gente acompanhou algumas mobilizações sindicais aqui, vocês falaram, são sempre os mesmos que estão nos sindicatos, vamos pegar só Blumenau, não precisa fugir, são sempre os mesmos. Uma das grandes conquistas que o sindicato aqui, o Sintraceb, conseguiu na última greve, na última paralisação e não divulgou, demorou para divulgar, e talvez seja uma das razões porque o acordo saiu, foi a inclusão por parte da prefeitura a liberação por parte da prefeitura de mais 3 servidores para o sindicato. Imagina, já tinham 3 que eram liberados, ganharam mais 3. Num ano que tem eleição sindical, vocês estão entendendo a importância disso? É verdade. Ou seja, só para o pessoal entender, são servidores concursados que trabalham na prefeitura e que são cedidos para trabalhar no sindicato dos servidores. Recebendo pela recebendo prefeitura. pela prefeitura. Recebendo E, pela Antes eram 3, viraram 6. E mais uma beiradinha pelo sindicato, que deve ser assim, né? Sim, que aí tem diária, Com tem certeza. essas coisas. Então, São então, 3 a menos para atender a população. Então tá bom, tomara que amanhã tudo ocorra em paz, mas que nós tenhamos uma mobilização, porque a gente Sim, só vai eu também saber... vejo. A gente só vai saber, Alexandre... Mas que é política, mobilização mas a gente só vai saber na quinta-noite, sexta-feira, através dos analistas políticos, vocês mesmos aí que entendem mais política do que eu,
a gente vai saber dimensionar qual foi a realidade, qual será a realidade das manifestações de amanhã. Eu gostei muito tomara da que ela postura seja- do sindicato dos ônibus, dos trabalhadores e empresas de ônibus, que normalmente eu tenho minhas divergências, mas eu gostei muito da postura deles. Vamos trabalhar de manhã, vamos atender a população que está indo para o trabalho. Perto das 9 a gente para, vamos para a manifestação, vamos fazer a passeata, assim que acabar, volta para o trabalho. Parabéns, é isso aí. É isso, Vamos que terminar- eu acho que os outros vamos- poderiam vamos fazer. terminar com essa frase, esse assunto? Aí o Sindicato dos Servidores alertando a categoria ameaça e intimidação são armas do patrão. Eles estão dando esse recado, porque a prefeitura lançou uma nota hoje dizendo que vai descontar Dos que não foram. dos que não foram. Enfim, Tá certo. Mas já tinha sido avisado. já tinha sido avisado, claro. E ela desconta dos peixinhos, cargos comissionados, quando vão viajar, quando não estão lá. Não. Volta com uma nota bonita. Volta hein? com a nota bonita, não desconta. tá? Aliás, E a marcha, né? Só aproveitando, acho que depois o Alexandre pode voltar ali. A marcha dos azuis, é isso? Da Guarda Trans, vai ser sábado de manhã também, né? O pessoal vai Porque não vai fazer amanhã uma junto. manifestação. Porque não vai mais junto, vai tudo já no É Alema uma, só e para com isso. é uma mobilização já só da categoria deles. Bobagem. Não vai ter desconto, vai Devia ser ir no tudo sábado. junto, até porque na última mobilização da Guarda, muita gente disse que Pelas condições de trabalho, já estão não brigando. fizeram Vai ser sábado falta de manhã. tal. Não, eu estranhei ontem. E sábado de manhã Fizesse marcha tudo aí. junto amanhã para atrapalhar a cidade um dia Ontem- só, meio-dia. Ontem, Napoleão Bernardes, É? prefeito da cidade, a entrevista no Jornal Meio Dia. O Gonçalves entrevistou boa parte, depois eu participei em uns 2 temas, que foi a segurança pública e a guarda municipal, o tema da Guarda Municipal Armada. E aí o prefeito respondeu o quê, Gonçalves? Nunca estivemos tão bem na relação, uma relação estreita, não há nenhuma divergência com a Guarda de Trânsito de Blumenau, o prefeito falando. Aí os agentes se manifestaram. Espera aí, o prefeito faltou não é com a bem verdade. assim. O prefeito faltou com a verdade. Mas como? Olha, ele nunca apareceu nesses 6 meses, 7 meses serão completados, na Guarda Municipal. Porém, durante a campanha, apareceu todo instante. E a relação não é boa como ele fala, ou como ele gostaria que fosse. E nada de Guarda Armada, né? E ele, Nada que de foi guarda promessa armada, de campanha. nada de guarda armada. e dentro dos assuntos que vocês pautaram hoje, seria um rescaldo aí Dos 6 meses? Dos 6 meses. Ontem o prefeito Napoleão Bernardes esteve lá com a gente, 6 meses, né? É um bom período para a gente fazer uma avaliação prévia. A gente sabe que 6 meses é muito pouco para um governo, mas já dá para ter alguns parâmetros. Eu continuo com a minha posição com relação ao prefeito. Eu acho ele acho que todo mundo acha a mesma coisa, um baita cara, eu também um cara que tem um gosto dele. político que tem um ótimo futuro, tem tudo para dar certo, talvez seja uma das melhores caras da política de Blumenau que apareceu recentemente. Mas eu confesso que eu fiquei muito frustrado, coloquei hoje no blog Informe Blumenau. Nós estouramos qualquer limite de tempo, né, Alexandre? Quase que inviabilizei o jornal, foram mais de 20 minutos de entrevista. 24 minutos para ser mais exato. E estava contando, né? Não, é que eu dei a hora, eu lembro da hora que eu dei. E, E depois tive que correr aqui no louco. É verdade, normal. E me chamou a atenção na entrevista. E aquele ia muito frustração. mais ainda, né? Ia muito mais, porque muito ficaram vários E assuntos até, de fora. e até não fiquei satisfeito com algumas colocações Não. que ele... E aí o que ele que dá agonia, quando a gente participa desse tipo de entrevista, a gente não consegue apertar devidamente, como numa conversa mais informal, ou seja, questionar. Então o prefeito, a gente jogava a bola, o prefeito respondia uma coisa, a gente Ficou bem à dava vontade para e responder. ficou muito complicado. E algumas questões, admirando o prefeito, mas eu acho que ele pisou na bola, assim, algumas questões. O Alexandre José está lembrando a questão da guarda, isso aí não caiu bem na categoria. Outra questão com relação ao uso dos trajes típicos, o pessoal do Ministério Público ficou muito descontente, porque ao questionar, né, independente do mérito da cobrança ou não de pessoas que vão com traje típico na Oktober, a prefeitura está com uma lei aí que obriga eles a pagar meia entrada. E eu perguntei, prefeito, o senhor vai ser reconhecido como o cara que acabou com o traje típico? E ele disse assim, não, Alexandre, ele falou realmente algumas palavras que eu estou aqui tentando pegar. Ele disse o seguinte: fazer governo não é criar factoide com hipocrisia e demagogia. Palavras do prefeito Napoleão Bernardes para dizer o seguinte: ele diz que a lei que ele está criando visa atender o ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público. Mas só que o Ministério Público, hoje eu falei com 2 promotores, eles disseram assim, em nenhum momento o Ministério Público falou isso. O que o Ministério Público está dizendo é o seguinte: nós precisamos controlar o número de pessoas na Oktober.
nunca deu uma tragédia na Oktober por muita sorte. Por questões de segurança. Por muita sorte, por questões de segurança. E aí, a forma que a prefeitura vai fazer, não se sabe. Agora, querer colocar essa discussão dos trajes típicos, que talvez a prefeitura até tenha razão, em cima desse termo de ajustamento, não caiu bem entre os promotores. E talvez, inclusive, eles vão se manifestar nessa discussão. Mas aí Então, desculpa, o significa dizer Ministério também, Público. significa dizer, Peninha, rapidinho, que a pessoa que está com traje típico vai pagar, que ela não vai pagar. Quer dizer, que ela não vai. A questão está no controle de limitação de pessoas. Entra o número X de pessoas, mais se o cara paga se ele já paga metade, é uma vantagem. Pode estar com aquele traje de alemão batata de Araques, pode entrar. Mas não é essa a discussão. Tem que pagar metade. Mas, Peninha, não é essa a discussão. Podemos até entrar nesse mérito se vale ou não vale. Só que não é essa a discussão. A discussão que o Ministério Público está mandando a prefeitura limitar. E aí o que a prefeitura disse assim, ó, mas se eu limitar, eu vou perder din-din. E a Oktoberfest é a única festa que dá prejuízo. Aí também me desculpa, o Ministério impressionante. Público. Por que o Ministério Público não limitou quando vinha 1 milhão de pessoas aí no feriadão? Mas ok. Quando tinha. Mas o quer dizer que não precisa. Não, Mas é resultado de eu acho que não precisa, sabe por quê? Porque não vai vir mais tanta gente, não vai mais tanta gente como em festa anterior. Mas o ano passado não estava lotado? Estava lotado, mas estava suportável. Não dava para estava. dá para passear lá. Não, eu acho que comparado com outros anos, você não podia. Sábado de feriado é insuportável. Sábado não é, Peninha. Não dá para andar. Aquilo ali é um risco, Peninha. É um risco. Bom, eu não vou, né? Não Bom, sábado. Por mim pode ter Oktober todo dia, que eu não gosto daquilo lá. Mas eu gosto, mas não sábado e feriado. Não, sexta, sábado é loucura. mortal. E é muito perigoso, Pena. A gente viu aquela imagem lá, não sei se eu acho que não foi ano passado, foi ano retrasado, que a gente via aquela multidão ali na frente, tentando forçar e tal. Se dá um conflito lá, uma confusão no meio daquilo. Isso da entrada, né? Eles que se preparem melhor com a entrada. Exatamente. Vocês não sabem da limitação, das condições que o Corpo de Bombeiros coloca de uma forma correta, preventiva, um show na Vila Germânica. Catraca para limitar o número de pessoas, deu o número X. É uma coisa absurda. Olha, vamos voltar para Santa Maria. Grande, né? Vamos voltar para Santa Maria. É. Para aquela questão do que aconteceu naquela dá para se utilizar sim. bem a lei. Dali que surgiu. Isso também pode funcionar. Sim, mas eu acho que hoje, comparado sem dúvida. Comparado com anos anteriores, onde era uma balbúrdia, a cidade era um mijódromo. É verdade. Era perigosa. Eu via descer de ônibus ali, torcida organizada do Corinthians, torcida organizada do Palmeiras, torcida do Atlético Paranaense, no bate-volta e tal. Hoje a gente não tem mais isso, a festa ficou mais organizada. E outras coisas que o Napoleão falou, e uma das coisas que te interessa é a questão. Em 2011, durante a campanha eleitoral, o ex-prefeito João Paulo Klein me ligou, umas 2 vezes que ele me ligou em 8 anos de mandato, para anunciar o dinheiro do BID, que o dinheiro ia resolver tudo, que em 2013 Blumenau ia ter obra, ia ter isso, ia ter aquilo. Eu falei 2011, não, foi 2012. Durante a campanha eleitoral. Que ia ter obras, tudo. E nós cobramos, né, ontem do prefeito. Tá, e aí? Não, por exemplo, ele disse que está com um projeto dos terminais Água Verde e das Itopavas. Parece que é prioridade dele, né? Então isso é prioridade. Humberto de Campos, acho que temos outras prioridades, né? Mas ele disse, não, Humberto de Campos, o projeto... Já falamos aqui, né? Já falamos aqui, vai demorar para Aí ele disse o seguinte... Não tem para indenizar. Mas o problema é o seguinte, eu tenho que tirar o dinheiro para indenizar, que isso não está previsto. 22 milhões. Opa, de onde é que vai tirar 22 milhões? Só a tua casa dá uns 3 milhões. Mais ou menos. Só a tua casa dá uns 3 milhões. E a ponte do centro? Aí o prefeito falou que o seguinte, perguntei se ele continuava convicto, ele disse assim, continuo convicto, já fizemos várias reuniões, eu já ouvi mais de 100 técnicos. Tá cheio de técnico. Cara, é que nem futebol, cara. Eu acho que é a profissão mais rica. Leva o Abel para dar um aluno. Mas eu volto a insistir. O Abel não tem ponto. Não vai ter ponte esse ano, só pro ano que vem. Eu volto a insistir. Um ano de discussão. Por 2, né? Tocando a... que foi o diferencial na campanha. Mas, Alexandre, tu acha que eu acho que até discutir fazer a coisa certa... eu acho a melhor coisa que mas um ano e gastar um monte? Não, gastar é um problema, sabe? Mas você discutir para fazer a coisa certa, porque o pior é não discutir e fazer obra errada como aquele viaduto da Mafisa, por exemplo. Eu acho engraçado. Elevado. Dava a impressão que quando ele assumisse o governo, ia fazer a ponte. Lógico. Ah, sim. Sabe, mas por quê? Foi promessa de campanha. Que foi o diferencial da campanha. Foi uma das coisas. Então, é mais apenas uma promessa que não vai se concretizar tão facilmente. Aliás, prometer e não cumprir é o que eles mais fazem. Essa é a maior virtude deles. Né? Se é que pode se chamar deles geral, político? De um modo geral. Né? Mas agora essa é uma questão, essa questão do Humberto de Campos aí, que o projeto está feito, isso a gente sabe, aliás, um projeto discutível.
Tantas... E eu acho uma obra importante para a cidade. Também Então, acho. Claro, mas não extremamente vai importante, porque a minha demorar. casa está no... A ponte do no Bada coisa. não sai esse ano, Não. só ano que vem. Agora acho extremamente Imagina importante Alberto de que saia. Campos. Ela é importante, como eu acho a ligação Velha Garcia importante Mas, gente, e um monte de eles coisa. não conseguem fazer uma reforma Que a na mobilidade ponte urbana do é Anel pior Viário que- Norte. é verdade. Que não é vergonha. Aquilo é uma vergonha. Uma O cara, vergonha. o cara não consegue fazer aquilo. Eu não entendo que deve ser um monstro aquilo lá. Ah, mas é que faz não pouco toca, você vai cair a pouco ponte. tempo, né? Uns 8 anos só, né? Nossa. Só por aí. Não, Não, deve ter um monstro, porque deve ser, porque se tu mexer naquela ponte... acho que não E vai ter agora, jeito, aproveitando esse rolo todo, a Foz está tirando o time de campo, né? não. Vai rediscutir o contrato. Eu Está acho que- pedindo revisão de contrato. Eu acho que Já- assim, já não, tinha mas, pedido não, mas isso Guaditané. já está previsto, né? É. Ele fez assim, o gato subiu no telhado. Agora, eu tinha interesse em saber o que acontece. Então o que acontece? A Foz vai embora? O quanto recebeu? Não, é. Até agora a obra. Quanto tem para receber? O que fez já. O que recebeu e o que fez, o nosso dinheiro. Vai devolver o dinheiro da Caixa? Isso era uma explicação que. A o prefeito Foz chegou deveria- em Blumenau em O prefeito 2010 deveria dar. com quase 5% do esgoto tratado. Pretende, acabou essa semana divulgando que até o fim deste ano quer fazer 30% do esgoto 30%. tratado. Está no bairro Fortaleza agora. Esse 30% não era no ano passado? Eu não lembro. É, eu já ouvi falar isso também. 30% era no ano passado. Essa projeção era mais É. otimista aí. Não, mas agora foi essa divulgação. E agora em agosto vai parar de... E aí eu tal. pergunto para você, se a prefeitura emperra e diz que não tem dinheiro, eles param a obra E aí? e o dinheiro que foi jogado no esgoto. Já não sai assim, tá difícil. E não Esse é, remendo não é todo. difícil isso acontecer. Porque Blumenau está remendada por causa dessas obras Verdade. aí. Porque a Foz transfere a responsabilidade para a prefeitura. Não, nós fizemos o buraco, tapamos e a prefeitura faz. Mas até agora, nada. Só uma rua até hoje que eu lembro. Aliás- Se alguém sabe o contrário, a rua Itajaí. Isso. A primeira rua. Que a Foz fez, a prefeitura numa parceria Mandou asfaltou. fazer. Ficou bem. Ficou. Mas Aqui na Velha está uma porcaria. Não, tá, Porque a cidade tá uma Foz porcaria. a Foz refez e fez uma porcaria. A cidade tá uma porcaria. Então, só para dizer, asfalto, urbe e tal, eu tenho um amigo que estava na urbe, ele saiu de lá, engenheiro. Eu perguntei, conversando com ele, por que tu saiu? Eu digo, aquilo lá tem que fechar. Não tem mais jeito aquilo. Será que vão fazer alguma coisa com relação à urbe? Ninguém fica lá, a gente falou esses dias atrás. Sim. Tá, mas não tem mais outra- jeito, outra- porque Porque Você não passou tem, dos ela três já? não tem como administrá-la mais. Não O é buraco autossustentável. tão grande, não é autossustentável. Aquilo lá, fizeram tanta coisa com aquilo lá que a deixaram inviabilizada. Né? E por que não fechar a URB? Qual é a utilidade da URB? Se não tem dinheiro para contratar, porque a URB, na verdade, terceirizava todo o serviço, e é aí que dava o dinheiro para a ladroagem que estava lá dentro. Então o cara disse que é um cara correto, disse que não tem como ficar, pediu, entregou o boné, sei lá quem é que assumiu e tal. E tem um cantinho do Aderbal, Negócio naquele terrível. terreno, onde hoje passa a rua, um cantinho, que virou uma extensão da urbe ali. Passa ali e dá uma olhada para ver. É impressionante, que eu gravei com o Crigão, Memórias do Esporte recentemente, eu estava ali olhando, a gente filmando, analisando, que aquilo virou entulho. De um lado, um estacionamento, virou um estacionamento. Eu acho que até do supermercado ali, do Angelone. E do outro, uma extensão da urbe. Tinha uma máquina da urbe, uma caçamba da urbe. É impressionante, cara. O que virou aquilo, se levar a fundo também essa venda do Aderbal. Não foi que asfaltaram aquela abertura de rua? E sim, Já tá- tem a rua, mas do lado esquerdo tem acabou rua a iluminada. gasolina, Um canteirozinho acabou a ali da- gasolina e não levaram para... Da URB. Da URB não levaram para... Não, mas tinha dois lá. Dois, um olhava pro outro lá. Agora, Impressionante. rapidamente, eu fiquei surpreso com a declaração do prefeito Napoleão também com relação à delegacia regional atual, a sede, que disse que mais de 30 anos a prefeitura cedeu o espaço para o governo do estado e agora está querendo de volta. O município, há mais de 40 dias, para ser mais exato, em torno de 45 dias, para ser mais aproximado, deixou colocar à disposição o espaço que era da Câmara no primeiro andar. Em 45 dias, um mês e meio, não conseguiram colocar nada, mas não são 45 dias. Bem mais, porque já no dia 20 de dezembro, estabilizado. quando foi celebrado o contrato de aluguel com a nova sede da Câmara, desde então, são Já 6 tinha meses, dado. já sabia que teria a mudança da Câmara. Então, contratos que estavam ainda sendo efetuados de aluguel poderiam ter uma previsão, um comunicado de 6 meses para mudar. A Prefeitura não usou o espaço que é da Câmara. Nenhum gabinete que pode ser usado para outros serviços da Prefeitura. A Câmara, o próprio plenário, também não foi utilizado. E a Delegacia Regional, a sede atual, o prefeito que não vai, que é da Prefeitura, que vai Eu acho que ele utilizar. está certo. Essa é da prefeitura, ela Nós que somos ela a única precisa, né? cidade no país, talvez, que a central de polícia não é na região central. Ah, mas eu não queria central de polícia lá. Me desculpa. Eu não quero a central de polícia lá. Eu não quero a central de polícia A população não quer mais segurança. Não, mas assim, ó, a Mais- central de mais polícia... acesso. Não, Aquilo é alugado pro governo do estado? Não, mas... Aquela onde está a delegacia regional, lá no centro? Não, ela é cedida. Ô, Alexandre, mas só assim, ó, a população quer mais segurança. Mas nós vamos colocar bandidos
perigosíssimas Mas no no centro. A central de polícia não é um lugar de bandido. O Não, ele mas- ele é preso já mas- com- Não, ele não vai pro Vira. presídio. Tu sabe disso que ele não vai pro presídio. Mas não. muito tempo Não, isso não. acontece. Quando é que... O que acontece? A PM prendeu quantos ontem? Pra onde é que eles foram? Ah, foram uns 4. Central de... Então, assim, Ontem, eu não mais uns- concordo. Tem vaga aí? Libera. Vai tudo pra Senão lá. fica na E assim, central. ó, fica eu na Não, boa- não pode, por lei não pode. não, tudo bem, mas não pode, mas acontece. Quantas Você- vezes é pode um- fazer? é uma matéria, local de uma vez o passagem. cara tá na central de Não, mas polícia. faz tempo que não se faz. E é um local Não. de... Não, faz tempo que não se faz uma matéria que tem lá, tá superlotada, Não, né? tudo bem, Lembra disso? mas a gente... Foi quando o presídio estava interditado, não entrava mais ninguém. Exato, então... É. Mas, Então, mas assim, hoje que- entra no que presídio? fica... Hoje fica, entra. Tá liberado? Sim, entra Tem preso. Eu vaga. duvido se não tem um preso que não Tinha passa mais de 24 horas na central. Tinha uma limitação que a justiça tinha, inclusive que era o juiz corregedor na época. Hoje, o doutor Edson Mendonça, na ocasião, que faz uns 2, 3 anos para mais, havia uma limitação com relação ao número Mas de eu presos. duvido, Alexandre, por exemplo, bota a mão num cara hoje, se ele não vai... Em 24 horas vão resolver o problema e já vai direto pro presídio, será? Duvido se ele não passa pelo menos 24 horas Tá, na 24 central. horas é o não, máximo, né? E aí tu sabes que não tem uma estrutura adequada, é uma situação fragilizada por uma eventual ação mais drástica ali. Eu pessoalmente, Eu não também me acho que não sentiria seria legal. vontade Fico imaginando o com aquilo pessoal ali. no ponto da Beira-Rio. Tá, agora, deixa eu só acrescentar. Aí vem o camburão e de repente o cara sai lá, Não quer dizer que eu algemado. Pô, concordo não é com o legal, prefeito né? Napoleão, só tô Sim, dizendo que eu sim. não concordo Não, com a eu central respeito. ali. Agora, ô, Peninha, tá, aí não conseguiram ocupar o espaço da Câmara, que é no primeiro andar da Prefeitura, não é? Não ocuparam nenhuma das salas, os gabinetes tudo. daquele. No entanto, alugaram uma casa maravilhosa, né? Na rua Herman... 10 mil reais. Bruno Ehring. Bruno Ehring, Aquela show. casa que era É. da dona... Dona Dona Lina Souza, lá. aham. A Idalina. Idalina, bonita, aquela casa lá da É esquina. uma das casas Alugaram mais aquela bonitas casa, sabe o que é lá? região. De quê? É o espaço pro CAPS. Pro CAPS, É. Assim, O Capo estava na O Alameda, local, né? não, mas aí peraí, a Tá, casa, na Alameda. não se sabe, eu não sei quanto é o aluguel pago. 10 mil reais. Hã? 10 mil. É isso que eu quero dizer. 10 mil. Acabei de receber a informação. Diz que é dinheiro, que é recurso federal. E amanhã eu vou conversar com a secretária Maria Regina para tentar entender que carimbo é esse. Só que eu queria saber, com relação ao porquê da mudança, o que me chama mais a atenção, que eu não acho um cara adequado. Não, de acesso, De acesso. difícil, Oi. porque ônibus... Curva não tem estacionamento, só Não, para vocês saberem. ônibus para acessar, o cara vai usar o ônibus, não vai Não vai tem no ônibus lá. estacionamento. Não tem estacionamento. Na frente tem um belo jardim, a não ser que eles destruam. Tem uma rua lateral que não dá para estacionar. Exato. É, você uma conhece casa na mesmo. esquina. E não tem espaço lá dentro da prefeitura para colocar o carro. Não, e o que está vindo agora de recurso federal. Não é né? só isso, Já tem um anos espaço- buscava e não conseguia. Tem do um nada, espaço utilizado no tem Sesbru, que- se não me engano, que era... Tá lá um espaço enorme, onde foi usado inclusive como moradia provisória. E aquele espaço não é alugado? É alugado também, parece que o contrato foi renovado agora. Mas, ele não, mas o lugar, o espaço que era do Sesblu não era onde estava funcionando a Secretaria de Assistência Social? Que foi agora, vai aqui para a região da FURB? Ah, tem esse também, vai voltar lá? Sim. Não, vai voltar para aquele espaço onde funcionava a Sênior. Que é um Ah, espaço da alugado. Sênior. Que não é da Sênior, para não dar problema. Onde que é esse espaço? O que é? Que da Sênior, da Sênior. Logo Atrás do- passa a FURB, tem aquele hotel, na ruazinha lateral. atrás ali, do lá em cima, Brimos o ali. E alugado. Mas, alugado, alugado. Alugado também. mas Alugado, independente tá. disso, se há necessidade de alugar o espaço para colocar É. o CAPS, o local não era aqui. Não, Não era. É isso que chama Falando atenção. em CAPS, eu só aproveitar o gancho, CAPS, Alcoólicos Anônimos, por extensão dependente químico. Eu lembro outra promessa de campanha do Napoleão Bernardes para aumentar os leitos para dependentes químicos nos hospitais aqui na cidade. Eu acho que ninguém cobrou, mas acho que dificilmente isso Psiquiatria aconteceu. do Santo Antônio, É, né? exatamente. O próprio trabalho do CAPS eu acho que precisa ser... É bom, é legal, mas precisa ser aumentado. Enfim, só para resumir... O Problema em toda a área, questão né, cara? O problema é esse. do Napoleão para mim. Na entrevista, muito evasivo. É um cara legal, cara gente boa realmente, carismático ao extremo. Já cheirou mais povão, é bem verdade. É claro que o poder ele é afrodisíaco acima de tudo, mas é um cara que tem tudo para dar certo. Mas está na hora de começar a colocar em prática as promessas dele. Ser do mais canal. Ele incisivo. prometeu. Uma pergunta para vocês. Parece que ele tá amarrado, mas ao mesmo tempo ele não tem moral pra dar um soco na Ele está mesa. bem de secretário, falou-se em reforma do Não, secretariado sim, já. outros. Ele está bem, de um modo geral, sim, porque tem uns caras lá que Deus me livre, né? Obviamente. Mais sujo que pau de galinheiro, É. já de outras guerras já. Outros que a gente conhecia há pouco e que foram para lá, saíram da iniciativa privada, de um modo geral, você acha que está tudo certo, apesar de tudo? Hoje eu só para... Um choquinho de gestão até agora, né? Hoje eu Porque a gente tá conversei vendo, né? com É um curto-circuito de gestão. um candidato a vereador pelo PSDB, um fiel escudeiro do Napoleão e do PSDB,
ele se sentiu bastante incomodado, ele me comentou que acha que o Napoleão esqueceu um pouco o partido dele. Tem preocupado e tal, e eles estão preocupados, e aí também fez uma crítica a alguns secretários, e que talvez o Napoleão estaria priorizando outros secretários que não do partido. Eu acho que tem algumas boas, gratas revelações nas secretarias e algumas que andam a passo de tartaruga. Me falaram que diminuiu uma porta dentro do gabinete do prefeito, ou seja, todo mundo dizia que se criaram várias portas para conseguir falar com o prefeito, e essa mesma pessoa disse que diminuiu uma porta. O número de comissionados bastante? Aí que eu ia falar que o pessoal falou da URB. Não, assim, ó, ele prometeu 130, é isso, né? Os 80, ele diminuiu de uma tacada só. E aí, ontem eu ouvi ele falando na Nereu, e ele falou também para nós, o que me incomoda é esses outros 50, que ele já disse que diminuiu. Ele disse que esses 50 eram da companhia urbanizadora. Se a companhia urbanizadora tinha 50 cargos comissionados, e vamos acreditar na palavra do prefeito, e ele tirou, tinha alguma coisa muito errada na companhia urbanizadora. 50 cargos comissionados. Ele nem acabou de dizer ali, né? Não se sustenta mais, vai. Por isso que não tá aí. funciona. Talvez um dos problemas mais. Também a minha preocupação em relação à extinção dos cargos comissionados. Eu tentar botar na minha cabeça o que é extinguir. Alexandre, você está fora, muito obrigado. Ou, Alexandre, você deixa de ser comissionado, mas você vai receber através. Ou foi isso que aconteceu? Ele é concursado e o cara vai com esse pessoal o dele, né? Aliás, que o comissionado saiu, ou ele saiu de uma secretaria e foi para outra, ou ele deixou de fazer uma coisa e está em outro lugar. É porque tem o FG, né? Isso é muito relativo a extinguimos, que na cabeça do povão, ele demitiu 130 pessoas, ou 80, digamos assim, mas não é bem assim. São as costuras. A política de austeridade que a gente está esperando, né? Mas assim, ó, com a coisa pública que foi prometida. Por exemplo, vamos pegar só esses 80. Se ele diminuiu 80, é mérito. Mas você não encaixou esses 80 em outro lugar? Não, mas aí ele não tem. Mas assim, ó, o que eu quero te dizer demissão é demissão, né? Demissão assim, não é nem caso de demissão, é de não preenchimento. Certo. Porque quando um governo sai, caneteia todo mundo. Caneteia todo mundo. Só não caneteia quem o prefeito diz assim, ó, esse aqui mantém, esse aqui mantém. Então, assim, ó, que é fato, isso a gente tem que ser. Se é 80, é 80. O que me incomodou é 50 cargos comissionados. O que muita gente diz que se extinguiu os CCs menores. Bom, tudo bem, não dá para ser tudo perfeito, mas já é alguma coisa. Mas agora, eu sou daqueles que acham que cargo comissionado é importante. Nós podemos discutir a quantidade de cargos comissionados, mas é importante, eu acho que é importante ter esses cargos comissionados. Gente, eu tenho que ser muito sincero, eu acho que a questão do Napoleão, ele é um rapaz bom, gente boa, simpaticíssimo. O céu tá cheio. Simpaticíssimo, pode ter boa intenção, mas não é ele que manda na prefeitura, gente. Quem manda? Tu achas? Eu acho que o Napoleão é um rapaz jovem. Mas eu acho que ele não tem pulso firme, ele não é um cara que comanda a prefeitura. O Dalírio Beber, que mesmo fora, claro, não é? Foi o grande mentor do rapaz também. O Edelcio Vieira, chefe de gabinete, e o Raimundo Betti. São as pessoas de mais experiência que estão tentando repassar a ele aquele bom senso de decisão, aquela poder de decisão. Morrer, o Raimundo Betti mandando em Blumenau. Mas eu entendeu pelo lado positivo da história, né? Não é pelo lado pejorativo da história. É um rapaz jovem ainda. E olha, ontem uma senhora conversou comigo e disse o seguinte: nossa, eu queria vê-lo como deputado. Não é? Da forma que ele brigava, da garra que ele mostrava na Câmara de Vereadores, não é? Da forma que ele atuava no rádio. Eu queria essa mesma forma, brigando, representando a gente na Assembleia Legislativa, não é? Ou na Câmara dos Deputados, que seria um grande deputado. Que é um jovem que tem pouca experiência como executor. Ele pode vir a ser né? Mas o que, por exemplo, o Jean Kuma, se tivesse sido eleito, tem de gestor? A única coisa que ele fez foi mandar caminhão lá para a oficina do pai dele, que nem é ele que toca. Né? O veículo da prefeitura também não administrou nada. Ana Paula não administrou nada. Estava na cidade hoje. Então isso aí, essa questão da administração, mas eu não o importante é se cercar bem. Mas é o que eu acabei de falar. Você citou o nome. Eu acho, até em prova ao contrário, o Edelcio Vieira é um cara bem competente na administração da função do rádio. E eu acho que é uma pessoa do bem. Né? Eu sempre achei ele e todos da família Vieira do gente do bem.
O Raimundo, de repente, na posição errada, no lugar errado, não é aqui, porque ele fica mais na Câmara, depois até podemos falar isso. Ele é da Câmara e tal. E também é mais político, o Edelcio já não é tanto. Embora fizesse política utilizando a força do rádio, né? Sempre foi assim, há interesses mútuos. E os outros eu não sei, eu acho que de repente tem gente boa lá, porque a prefeitura, para ser administrada, ela tem que ter dinheiro e tem que administrar aquele dinheiro de forma correta, é isso que a gente questiona. E a gente sabe que quando se vai para uma campanha se promete o que não se pode cumprir. Essa é a base. Por isso que eles são cobrados. Por isso que eles são cobrados. Estão se ferrando agora. O que eu concordo, Alexandre, eu acho assim, eu acho muito forte dizer que ele não manda na prefeitura. Eu concordo que ele é muito influenciado pelo Edelcio, pelo Dalírio e pelo Paulo Gouveia. Paulo Gouveia. Essa história da ponte naquele lugar tem nome e sobrenome. Paulo Gouveia. Isso revelado pelo marqueteiro do Napoleão Honor Filomeno no nosso debate lá no Festival Icon da Faculdade de Ibs. Ele disse que quem tirou essa ideia e quem lembrou foi o Paulo Gouveia. Agora, por outro lado, eu acho que o Napoleão é um cara muito inteligente, muito vivo. Ele está se cercando, assim, o Alexandre, que é amigo pessoal, que está cuidando do dinheiro, é um cara que ele ouve muito. O Paulo Costa, que é um cara apartidário, que já passou pelo PT, já trabalhou com o PMDB, está trabalhando com o PSDB, é um cara que faz a gestão, ele ouve muito, e tem mais um assessor do Napoleão, que eu não me lembro o nome, que também é um amigo pessoal, que também dá muita luz. Eu acho que ele equilibra essas coisas. O que eu concordo, assim, que falta uma pegada. Firmeza, falta mais firmeza. O Napoleão não parece, às vezes está em campanha ainda, gente. Não. Eu acho que ele está muito ausente. Acho que se ele tivesse em campanha ele seria mais incisivo. Eu acho que ele está muito ausente. Ele se intocou, até por causa de tudo que está acontecendo. Ele está com problemas financeiros para administrar a cidade. Ele herdou coisas difíceis de serem resolvidas. Né? E aí ele, estrategicamente... Mas ele sabia disso quando era candidato. Lógico, né? O cara quando entra numa prefeitura, ônus e bônus, né, amigo? Eu assumo alguma coisa, tem que assumir, aí tem que ter peito para tocar. Então tem essa questão, e a gente questiona a questão política de uma administração. Esse é o fator complicador de uma administração. É a questão de política, daí entra o Dalírio Beber, que é um político, entra o Paulo Gouveia, que é um Paulo político. Costa. Né? Entra o Raimundo Médici, que é um político, que não são técnicos. Aí é que entra o problema, porque esses caras começam a forçar a barra politicamente. Porque tem que atender isso, atender aquilo, aí deixa o foco que é administrar a cidade como um todo. Sonho meu, e eu fiquei contente, são 2 partidos só coligados, então é pouca coisa, isso é bobagem. Mas tem PMDB. Não tem que ficar... Os infiltrados. Mas o problema o meu sonho ainda é uma utopia, é sonho, nada mais que isso, e um dia que a gente vai ter só administrador tocando a coisa pública, como se administra uma empresa, porque vai se cuidar do dinheiro. Um gestor profissional. Mas só uma coisa, só o administrador às vezes não tem sensibilidade social. Nós estamos cheios de empresários. Bota o administrador social lá. Mas lá em Joinville quem é? O Rudeira. Precisava ver como é que está Joinville também, né? Ele pegou o empresário. Até para vocês mais experientes, porque a gente sabia do Pepino. No geral. De vivência, mais experiência. Até agora ninguém pegou no pé do Peninha. De vocês até. Tá tocando o teu xinguelinho. São tantos problemas. Então começa. Ao assumir, não tem dinheiro, não tem isso nem aquilo, mas em 6 meses a gente está criticando o Napoleão Bernardes. Ele poderia ter feito alguma coisa? O João Paulo fez mais do que ele. Eu acho que algumas coisas ele fez. Eu acho que fez. O João Paulo fez. Eu acho que o João Paulo sim. Mas assim, fez uma largada boa. Então deixou um pepino menor para ele do que o João Paulo deixou para o Napoleão, pode ser? A fala primeira do Napoleão eu achei muito coerente. Não que a gente concorde, mas assim... Mas concordo também que eu acho que ele está recluso, escondido, porque ele sabe que tem pepino que ele não vai resolver. Vai tomar nada de jeito. Vamos continuar ele ainda disse assim, né? que nesse primeiro momento o foco dele é a questão de montar um conjunto, ele falou essa frase, um conjunto de medidas administrativas para revigorar a capacidade financeira do município. O que ele está priorizando? Ele está priorizando... Bom, eu preciso acertar as contas e ele está renegociando o contrato, está com essa renegociação de aluguel, está com um monte de coisa. Mas 6 já não deu? Ele está fazendo isso 7, né? Estamos indo para 7 já, né? 7 demora um pouco. Eu acho que ele está no caminho. O que me incomoda são algumas coisas e principalmente essa coisa de sair pela tangente. Não dá, velho. Não dá. Mas a história do ISS com isenção para o transporte coletivo, 90 dias estava estudando. Vem cá, rapidinho aqui. Vamos pensar junto. Vamos pensar junto.
A prefeitura não se colocou, o CETEB, a prefeitura, não se colocou à disposição para aceitar a isenção do PIS e COFINS. Nós fizemos reportagem, o CETEB disse Falou que não tinha ia condição. fazer. Aí a justiça, o vereador Jefferson Forte entrou na justiça e aí concedeu uma liminar dizendo que a prefeitura sim, tinha que aceitar o PIS e COFINS. Ponto. Aí vem dizer que já estavam estudando há 90 dias, há 3 meses, Não. diminuir o ISS ou isentar. Não, Não faz bem. precisava, não precisava. Se não estava, então precisava. porque não anunciou antes. Tem uma matéria Por feita sua por amizade. vocês que é bem recente, né? É, Ano não passado. precisava. Isso aqui foi politicagem. 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 Não estava Aliás, estudando. falar em politicagem, o assessor de imprensa do Jovino sumiu do Face, não sei se ele me deletou. Não, tá no Face, tá no Face. Tá no Face? Não sei Tá se no então Face, ele tá tá no no, não Face. tá mais, ele me deletou. Mas não é chefe de gabinete? Mas eu não vejo mais o Jovino em campanha, pelo menos ele não tá postando. Não, ele tá. Aquela enxurrada de. Tá. Então Ele estava de aniversário essa semana, tudo, então. Então ele me deletou. Mas tá postando aquela enxurrada de visita à igreja? Se tudo der certo, depois me de deletou. 35 dias de pedido, amanhã eu vou entender como funciona o gabinete do vice-prefeito. Porque Visitá-lo? Não. Há 30 dias eu fiz uma solicitação, desde que o chefe de gabinete foi nomeado, que eu quero saber o seguinte: se ele foi nomeado, se a prefeitura reduziu o cargo comissionado, para ele ter sido nomeado, a conta é simples, alguém foi demitido. Ok? Ok. É lógico isso aí, né? É Para mim é óbvio, não dá. Então isso é uma questão. Quero saber quantas pessoas trabalham no gabinete do vice. E esse pedido eu fiz a primeira, eu já fiz informalmente, depois eu fiz formalmente no dia 16 de junho. Agora, 10 minutos antes de começar o programa, recebi um telefonema de representantes da prefeitura que me disseram assim: te prometemos, amanhã de manhã tu vai ter essa informação. Porque hoje eu disse assim, então tá, é o seguinte, já se passaram tanto tempo, hoje eu falo sem falta que vocês não querem passar informação sobre a estrutura do gabinete do vice-prefeito. Por que tem que ameaçar? Que eu acho, né, que é, quando a gente fala entre técnico e político, ali é o mais escancarado. É um gabinete para fazer campanha. Político. Ponto. E um dia tinha que pensar, né, se precisa vice-prefeito, né? Pelo também amor de Deus, né? É uma Aliás, disputa o vice-prefeito pode ir junto, mas fica em casa, não recebe, se o outro morreu, se acidentar, chama ele para trabalhar e tal. Isso aí. Só que a gente tem também isso era claro, a gente já comentou isso aqui também, um vice-prefeito inquieto que a gente comentou que ele não ficaria debaixo da saia na sombra do Napoleão. Isso já era claro e evidente. Ao contrário de muitos vices que a gente nem ouviu falar. Os caras só assumiam quando o prefeito viajava. Alguns Quem é o tocando vice? bandeira, outros vice, ó. Aproveitando Apesar que enchendo este a vice borra, precisa né? aparecer, então ele vai ter que se manifestar. Precisa. Mas eu estou pensando em mudar para Pomerode, eu sugeri para os empresários Bonita mudarem cidade. para Pomerode. Tu te mudar para lá? Por quê? Não, eu particularmente não, estou sugerindo, porque as pessoas possam mudar para lá, montar suas empresas lá. E até o prefeito de Blumenau, se legalmente desse jeito, pudesse alugar lá, porque deu um problema na estrutura da policlínica lá em Pomerode, eles construíram um espaço lá na década de 90 para lá utilizar a rodoviária ser utilizada. Aí deu problema, a moça falou que foi ao banheiro e começou a ver rachaduras. E as rachaduras foram aumentando, isso já essa semana, foi ontem. Rachaduras no chão e tal. Bom, resumo da obra, verificou-se que tem que interditar a policlínica de Pomerode. Aí, saindo de lá, o prefeito Rolf Nicolodelli, o prefeito que assumiu também pela primeira vez agora, esse ano, né, ele alugou um imóvel para montar a policlínica, enfim, um espaço mais seguro, até porque o anterior, a policlínica até ontem, foi interditado. R$4.000 de aluguel. Mas lá é mais barato também, né? R$4.000 de Já viu aluguel o por tamanho mês. e tal, mas lá também... Para montar a policlínica, né? Tem o O espaço... CAPES aqui é 10 mil, né? Então, Só para isso. Uma casa, né? A policlínica... Não, mas é uma senhora casa, né? Da família Reza. A policlínica que A dona atende Adelina. várias situações lá em Pomerode, está comparando uma cidade, claro que é bem menor que Blumenau, né, custa R$4.000. E aqui um aluguel para o CAPES é R$10.000. A cuca lá é boa. Gente amiga, estamos chegando no nosso horário, hoje nós vamos ter que cumprir o horário, que senão a gente não chega. Daqui a pouco nós Mas nem temos vamos falar aí... do governo do estado hoje. Não deu para falar. Nós temos Do o que era? desfile da campanha do agasalho da RIC TV Record, todos nós estamos aí convocados para participar. Então vamos fazer as considerações finais. Seu Cláudio Rainer. A gente volta amanhã depois da manifestação. Né? Porque hoje, Amanhã? Amanhã vamos vai fazer vir amanhã aqui. de novo. Vamos fazer amanhã de novo. Quando ele tá com febre, aquele remédio que eu dei pra ele. É aquele remédio Deu uma que febre. sim. Dá febre, deixa com a cabeça que é uma... Mas tá melhorando, 2 semanas ele não achava se voltar. Mas deixa com a cabeça que é uma Sobe com a loucura. cabeça, dá aquele negócio, Meu daquela destaque pressão. final. Teu destaque final. Para o governo do Estado de Santa Catarina, essas vergonhas que estão criadas aí há muitos anos, já no governo Luiz Henrique, Secretaria Regional.
O governo do estado não consegue resolver uma situação, demolir um prédio que foi utilizado até ano passado pela Escola Bax Tavares do Amaral. E isso ainda permanece, esse prédio, causando problemas de insegurança, drogadição, bebidas alcoólicas, que mais? Tem situações também envolvendo prostituição, tudo nesse espaço que é o antigo prédio do Max Tavares do Amaral. A comunidade se mobilizou essa semana pedindo uma atitude, não com relação só a esse assunto, outros mais sobre segurança. E o governo do estado também não consegue implantar as rotatórias na Dr. Pedro Zimmermann. Quer dizer, inoperância, se tem que pedir amém para o governo do estado, né? Ou seja, quem decide é Florianópolis, não é a região, então, desculpe, mas então a Secretaria Regional não serve para nada. Emerson Luiz. Um abraço, amanhã no Jornal do Meio-Dia a gente volta para destacar o Metropolitano. Não deu para falar hoje aqui, mas foi um fato inusitado, muito interessante hoje à tarde. Aconteceu com o Odair Silva, o nosso cinegrafista, e eu acompanhando o treinamento, porque ontem a comissão técnica do Metropolitano foi cobrada pela diretoria. Hoje, somente jogadores. E o Odair, lá na associação da Autona, ele foi próximo, digamos, uns 15 metros de distância dos jogadores. Aí veio o roupeiro correndo, ele passou por mim, eu digo, ele não vai fazer isso. Fui lá no Odair, tirou o Odair de lá, porque veio uma determinação de alguém da comissão técnica. Daí eu cobrei dele. De onde partiu, eu disse, não posso falar, eu sei que foi da comissão técnica, mas por quê? Não, porque só até aqui nessa linha, a imprensa não pode entrar no gramado. Isso já acontece no Metropolitano há muito tempo. E depois, na saída, eu cobrei do Erickson e do Marcelo Gheorghi, que falei que uma bobagem, que é uma mania de grandeza estúpida do Metropolitano, que atrai muita antipatia. E o Erickson é um cara que pelo menos está tentando acertar a ordem, ele disse, olha, o que eu não posso nesse momento é ficar contra a imprensa. Ele já queria dar uma comida em todo mundo. Não, tudo bem, mas vamos parar com essa bobagem. Só para ver a mania de grandeza, uma bobagem que acontece às vezes no Metropolitano, que olha, pode pisar aqui, tá? Mas aqui não pode. Pô, veja bem, grande, se eu sou eu cobro o cara que fez isso, pô, tá deixando de mostrar meu patrocínio. O patrocinador que está apoiando. Só um exemplo, a seleção brasileira, os caras da Globo ficaram na beira do gramado que a seleção treinava. Time grande é outra mas coisa. lá- Sport TV, ficaram do lado. O Real Madrid das Itopava essa coisa. viu, cara? Esse assunto é para amanhã no Jornal do Meio-Dia. É. Fabrício, o senhor estava calado, os nossos internautas nos abandonaram hoje, a gente mudou o horário e aí ficou um pouco prejudicada a participação de todo mundo. Bagunçou. O programa continua, você continua acompanhando ele logo depois na internet. Semana que vem a gente tem um novo encontro, questão de definir só o horário. É legal que a gente vai fazer algumas adaptações. Semana passada o Fabrício participou da banca do projeto experimental, foi muito bem avaliado. O nosso amigo, o professor Moisés Cardoso, o Beio, deu uma série de sugestões aí para a gente incrementar. Vamos ver se a gente consegue implementar essas sugestões do Beio. Beio, muito obrigado. Vamos fazer semana que vem às 19 horas? Eu acho Quarta-feira, eu acho 19 horas. bacana. Depois a gente 7 avisa horas, a turma. 7 horas. Quarta-feira, 19 Depois a gente avisa. Ele tá Depois a botando gente avisa a turma aí. 19 horas, então Renato, quarta-feira, sem Diego, erro. tudo certo? Pode ser, rapaziada? Então, para finalizar, deixar esse grande abraço aí pro Diego, pro Renato da Quasar, aí, nossos parceiraços, ao Fabrício da Hightech, que também está nos cedendo espaço aqui. E nós, semana que vem, temos novo encontro. Um abraço, até mais. Falou.